Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, eu quero conduzir os irmãos num estudo bíblico na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos dar continuação à exposição desta carta, tá certo? Para a edificação das nossas vidas. É bem verdade que todo o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, nós sabemos que Paulo estava preso e nem por isso ele perdeu a esperança e a alegria que ardia no seu coração. E é isso que nos chama a atenção, porque muitas das vezes situações adversas tendem a tirar de nós, a roubar de nós a satisfação, a alegria. E Paulo, por diversas vezes na sua carta de apenas 4 capítulos, falou muitas vezes a palavra alegria, a palavra gozo. E é isso que nós não podemos perder, independente das circunstâncias que nós atravessamos. Por isso eu quero convidar você a estudar comigo a carta de Filipenses, capítulo de número 3, versículos de 12 ao versículo 16. Temos alegria quando estamos seguros numa comunhão profunda com Cristo. É isso que Paulo nos deixa entender aqui, tá certo? Dos versículos 12 ao versículo 16. Vamos prestar atenção e fazermos essa leitura. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que temos aqui é que, apesar de Paulo manter a sua alegria, ele nos ensina os passos para que essa alegria jamais saísse do seu coração. Ele mostra-se um servo de Deus seguro na comunhão com Cristo. E para isso, em primeiro lugar, é importante priorizarmos a nossa consagração a Cristo. Agora, a imagem que Paulo utiliza nos explica a razão de priorizarmos a nossa consagração a Cristo. É a figura de um atleta. Esta é a figura que ele usa aqui. E nós sabemos que durante as Olimpíadas, normalmente ouvimos referências a atletas que obtiveram o sucesso porque tinham a mente focada no objetivo maior, que é a vitória. E para isso, pagavam o preço da abstinência, da disciplina. Todo atleta precisa ter abstinência e disciplina para que ele possa colher na frente o resultado desse esforço, dessa abnegação, dessa consagração. E mesmo diante das dificuldades, os atletas continuam avançando e vão prosseguindo na conquista de seus objetivos. E Paulo nos mostra que a maneira correta de priorizarmos a nossa consagração a Cristo é através de 3 formas, que podemos ver do versículo 12 ao versículo de número 13, é prosseguirmos com a mesma determinação. A segunda maneira de consagrarmos a nossa vida a Cristo é através de caminharmos na mesma direção. E em terceiro lugar, com a mesma disciplina, que podemos ver no versículo 15 ao 16. Vejamos, devemos avançar com a mesma determinação. No versículo 12, 13, Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo
para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Essa era a mentalidade de Paulo. E nós precisamos, para alcançar essa segurança na nossa comunhão com Cristo, precisamos avançar com a mesma determinação. No versículo 12, Paulo afirma que não tinha recebido nem alcançado a perfeição. Essa é a afirmação de um cristão que não ficou satisfeito com o que já tinha conseguido nas suas experiências pessoais. É claro que Paulo estava satisfeito com Cristo. Isso ele deixa claro no versículo 10 do capítulo 3, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Mas não estava Paulo contente com o que tinha conseguido. Ele queria mais, ele queria prosseguir, ele queria avançar. Paulo enfrentava particularmente dentro de si uma insatisfação própria de um cristão que de modo maduro analisa a sua própria vida e perceber, irmãos, que ainda podemos crescer. Sabe o que é isso? É o elemento básico para continuarmos avançando em nossa vida cristã, porque a morte de um homem, alguém já dizia, começa quando ele desiste de aprender. O grande perigo para muitos cristãos é descansarem, é ficar tranquilos com aquilo que já aprenderam, é ficar tranquilos com aquilo que já conseguiram. O perigo para alguns também é avaliar-se e achar-se muito bom, muito bem. Mas, por outro lado, alguns podem considerar-se piores que os outros. Quando nos comparamos com outras pessoas, podemos ficar sossegados ou até tranquilos. Mas quando o nosso referencial muda, é trocado, o nosso referencial, o nosso alvo não é mais as pessoas, mas é Cristo, vemos a necessidade de prosseguir avançando, porque ainda estamos longe, precisamos alcançar o alvo. E o primeiro passo para a gente alcançar o alvo é saber qual é o nosso alvo, quem é o nosso alvo, onde está o nosso alvo, o que precisamos fazer para alcançar o nosso alvo. A propósito, quando você faz uma avaliação da sua vida, você usa como padrão a vida de Cristo ou você costuma usar a vida dos outros cristãos? Não é? É comum da gente ouvir alguém dizer, não, para ser cristão como Beltrano, como fulano, eu prefiro ser como eu sou. Então são pessoas que estão colocando como padrão de suas vidas outras pessoas, quando na verdade Paulo nos inspira a ver Cristo como nosso alvo excelente. É claro que tem algumas pessoas que são inspiradoras para nós, e outras não são tantas, mas ninguém é como Cristo, ninguém é como o Senhor. Todos nós precisamos estar com os nossos olhos focados em Cristo. Pergunto a você, mais uma vez, quando você faz uma avaliação da sua vida cristã, você costuma ver Cristo como padrão para a sua vida, ou você começa a olhar para a vida de outros cristãos? No versículo 12 e versículo 15 desta carta, Paulo usou as palavras perfeição e perfeitos, cuja tradução vem a ser maturidade ou maduro, porque uma das marcas da maturidade é reconhecermos corretamente a nossa situação e o que ainda temos que avançar. No versículo 13, Paulo completa a ideia dizendo que se esquecia das experiências passadas e prosseguia determinado para as novas experiências que poderia ter com o Senhor que ele servia. Ele estava medindo o desenvolvimento da sua vida cristã não pelo que havia aprendido, mas pelo que haveria de aprender a partir
de uma vida mais profunda de comunhão com Cristo Jesus. Então, queridos, Cristo seja Ele o padrão da vida que nós queremos alcançar. Por isso podemos dizer como Paulo, ainda que não tenhamos chegado a alcançar a perfeição, nós prosseguimos para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Cristo Jesus. Agora, devemos avançar na mesma direção. Isso está claro quando Paulo diz aqui no versículo de número 14, olha na sua Bíblia, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda aqui usando a figura do atleta que está competindo, tendo em vista provavelmente a imagem aqui de um corredor, Paulo disse que tomava todo cuidado para manter-se na direção certa. O significado dessas palavras é revelador para nós, porque o não cristão, ele é controlado pelo passado, mas o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele olha para o futuro, ele não olha para trás nem para o lado, ele não olha para suas derrotas, ele olha para o seu futuro com a perspectiva de alcançar um nível cada vez mais profundo de comunhão com o Senhor. A Bíblia vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, e é isso que Paulo estava aqui nos ensinando, olhar para frente, não olhar para trás, não olhar para os desgostos, não olhar para as decepções, mas olhar para frente, para o futuro. Imagine se numa corrida o atleta ficasse olhando para trás. Imagine só, na São Silvestre a gente consegue perceber alguns corredores, vez por outra, dando uma olhadinha para trás. Mas eles não correm olhando para trás, eles correm para o alvo e, vez por outra, olha para trás, para os lados, para perceber aonde está o seu oponente, aonde está um outro competidor, para que ele possa então prosseguir, avançando, correndo cada vez mais. Então, queridos, não olhe para trás, precisamos olhar para frente, não olhe para o passado, precisamos olhar para o futuro. Então Paulo nos ensina isso, para nos mantermos na direção certa, precisamos olhar para frente. O significado dessas palavras que Paulo usou nos versículos que nós citamos aqui, está no versículo 13 e 15, isto nos faz olhar para frente, não é? Imagine, olha comigo aqui o versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E no versículo 12, mais acima, ele vai dizer, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. No versículo 15, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. Então, queridos, o significado dessas palavras é revelador, porque o não cristão, como disse, é controlado pelo passado, mas o verdadeiro cristão, ele olha para o futuro. Então, se nós olharmos para trás, certamente vamos perder o rumo e vamos nos desviar do caminho. Mantenhamos-nos no caminho, olhando para o futuro. Em Lucas, capítulo de número 9, versículo 62, Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Agora, por quê? Você já parou para pensar? Porque se olhar para trás, as fileiras onde estão sendo plantadas as sementes, elas vão ficar tortas e as sementes vão se perder. Assim é a carreira cristã. Somente o cristão que tem a mente espiritual consegue ser objetivo e determinado em sua vida, não permitindo que as prioridades erradas tirem a sua alegria. O alvo do cristão à sua frente está no futuro. Volto a dizer, o alvo do cristão está à sua frente, está no futuro.
E Jesus Cristo, o seu alvo, é o seu alvo. Mas, porém, constatamos que o alvo do cristão, o alvo cristão mostra uma tensão entre duas verdades que eu preciso ainda compartilhar com você. Duas verdades que se contrastam. É que devemos estar plenamente certos da nossa salvação. Porém, ao mesmo tempo, devemos evitar o orgulho, a soberba, que impedem o nosso contínuo crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queres ver uma coisa? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. As palavras de Pedro nos ajudam a realmente olhar para frente. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então não olhe para trás, olhemos para frente. Não importa o que esteja ao nosso redor, olhemos para frente. Nos versículos de número 15 e 16, Paulo nos mostra que devemos avançar na mesma disciplina. Não só como estudamos até agora, na mesma direção, tendo um alvo, mas também na mesma disciplina. Olhemos aqui para Filipenses 3, 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos ver isso. Nos versículos 15 e 16 temos a parte prática da ilustração do atleta. Porque não basta correr e chegar em primeiro lugar, mas temos que vencer obedecendo às regras. Aí que está o meu e o seu desafio. Não basta chegar em primeiro lugar, mas sim vencer obedecendo às regras, ou seja, mantendo a disciplina. E qualquer infração às regras vai desqualificar o atleta e o impedirá de ser premiado, mesmo tendo terminado a corrida. Traz isso agora para a sua vida cristã. Nesses versos, o apóstolo Paulo salienta a importância de o cristão recordar as regras espirituais que claramente estão na palavra. Este aspecto da disciplina nos faz lembrar das palavras de Paulo aos Coríntios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? A questão não é o que o atleta pensa sobre as regras, ou o que os espectadores pensam sobre elas, mas o que importa mesmo é a decisão do juiz, diante do qual todos nós vamos comparecer. O nosso juiz é Deus, que um dia todos nós estaremos perante Ele. Mas quando priorizamos, queridos, a nossa consagração, vejam bem, quando priorizamos a nossa consagração ao Senhor e deixamos de lado as prioridades com as quais o mundo nos atrai, então impedimos que o ladrão das prioridades nos roube a alegria. Queridos, aqui eu paro para ajudar você nesse momento a refletir sobre tudo o que nós acabamos de falar. Paulo, uma grande inspiração para nós. Quantos problemas temos enfrentado, quantas lutas. Imagine essa agora, uma grande pandemia que está nos obrigando a ficarmos confinados com nossas famílias, e ainda bem que com as nossas famílias. Mas isso tem tirado de muitas pessoas
a vitalidade. Isso tem tirado de muitas pessoas o sorriso, já está começando a preocupar a população financeiramente, materialmente, enfim. Mas apesar de tudo que nos rodeia, eu estou pregando para você nessa noite, nesse momento, uma palavra que fala que nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Prossiga para o alvo, olhe para Jesus, tenha Jesus como padrão da sua vida, não tenha as pessoas como padrão da sua vida, olhe firmemente para Jesus. A propósito, o autor de Hebreus, no capítulo de número 12, nos ensina isso, que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Eu quero estimular você a fazer isso. Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. Paulo disse que ele não havia alcançado a perfeição, mas o lindo é não desistir. Ele disse que prosseguia. Se você se decepcionou com alguma coisa, se você é uma pessoa que se frustrou por algum momento da sua caminhada cristã e você parou de olhar para o alvo, eu quero dizer a você, Deus nessa hora, através desse estudo bíblico, te diz para você novamente levantar a sua cabeça e olhar para Cristo e jamais desistir. Ainda que você tenha sido o pivô de um problema, ainda que você tenha tropeçado e não conseguiu alcançar a perfeição, deixa eu dizer uma coisa para você, tudo o que você precisa é manter-se focado em Cristo, porque enquanto nós nos mantemos focados em Cristo, o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer. Quem nos aperfeiçoa é o Senhor. O meu papel e o seu papel como igreja, como servos de Cristo, é olharmos somente para Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Ore agora, nesse momento, consagre a sua vida ao Senhor, porque é isso que nós precisamos fazer. Amém? Deus abençoe. Porque Ele vive, eu posso crer.